Ó, quando crescer, eu quero um celular disso. Então tá, você pode calcular com essa planilha, dimensionar a potência do amplificador, a bitola de cabo, de fio, escolher o tipo de, ou ver qual é a caixa que melhor combina com o teu sub, dimensionar a caixa selada, dutada, ver os parâmetros dela depois de construída, ver a caixa, o duto, dimensionar a crossover e ver qual é a configuração que você vai fazer. Vamos começar a brincar com o amplificador. Então aqui nesse caso você pode usar até 4 amplificadores. Então esse daqui é o que eu estou usando no meu carro. Então é um AudioArc 140.4XZ. Você pode escolher a tensão para ver se você quer trabalhar com a tensão média de 12 volts, na mínima para o módulo começar a cortar de 12,5 ou na máxima com o carro funcionando que é 14,5. Você seleciona aqui. Então tá ali. Na mínima, na média e na máxima. Aí você coloca aqui a potência por canal estéreo e a potência por canal mono. Só que isso daqui no caso você vai colocar o número de canais e vai transformar em bridge. Então a impedância que você está usando, quantidade de canais estéreos e quantidade de canal mono do bridge. Se for mono mesmo, você coloca no em cima ali. Então depois que você colocou o amplificador até 4, você vem para ver os cabos. Então você pode escolher de novo tensão mínima, tensão média ou a máxima. Aí você vai colocar simplesmente aqui no módulo que você escolheu. Então no caso a distância que esse módulo vai estar da bateria. Então no meu caso está 5 metros. Ele vai te dar ali a bitola mínima, a média e a máxima, correspondendo com a tensão. Mesma coisa para o fio. Para o fio ele vai ficar verde que você está usando canal estéreo e canal mono. Então você coloca a distância de cada um deles do módulo e te dá as bitolas máximas e mínimas. Aqui você entra com o parâmetro do teu sub. Então, por exemplo, é o FS, o QTS, e se você não tiver o QTS, você usa o QES. Daí ele te diz, ele te dá uma sugestão qual seria a caixa mais indicada para o teu sub. Então, no caso, isso daqui era selada, mas eu optei por fazer uma dutada. Você pode escolher aqui. E é em cima dessa tua escolha que ele vai calcular o resto. Se você não tiver o volume do falante, que você vai precisar para frente, você coloca os tamanhos conforme está na figura ali e te calcula um volume aproximado do falante para você incluir depois no cálculo para frente. Daí então aqui, se você optar por caixa selada, você vai fazer o dimensionamento aqui, onde você coloca o vaso, o QTS, o FS, o diâmetro do falante já puxa de trás. Você coloca o QTC ali, que é o rendimento da caixa, se não me engano. E daí ele vai ter que calcular um volume inicial. Se for muito grande ou muito pequeno, você pode colocar aqui. Daí no caso, o volume que mais te interessa, e ele vai te calcular para frente. Aqui caixa dutada, mesma coisa, já puxa QTS, VAS e FS. Ele vai te calcular um valor inicial, como sempre vai dar muito grande, você coloca o valor que você quiser e depois vai ter que calcular a frequência de sintonia, onde você coloca a frequência adicional, a frequência de sintonia, e daí você pode escolher a outra com, ele te dá uma frequência e te dá um diâmetro mínimo de duto. Então você escolhe a frequência de sintonia e o diâmetro do duto ele te recalcula ali para baixo. Daí esse daqui, então você vai começar a dimensionar o teu box. Então você vai colocar no caso o volume, ele já puxa lá de trás, do volume livre, o volume do sub, o volume do alto-falante e o volume do duto, se for o caso. Daí você coloca a sua largura externa, a altura e a angulação que você quer ali atrás. Coloca os parâmetros do alto-falante para ver se ele cabe para frente. Daí aqui, se você quiser colocar algum tipo de enchimento dentro da tua caixa, espuma, fibra, seja o que for, você coloca as condições e ele vai te dar, ele vai calcular para você tanto com quanto como sem esse preenchimento. Então, parâmetros do box, então, no caso esse daqui é o teu box que você vai precisar fazer. Aí aqui então no caso te dá os tamanhos externos e internos da tua caixa sem do preenchimento que você está querendo, a caixa com o preenchimento ou tratamento que você está querendo. Você coloca aqui as tuas especificações do sub, ele vai te dar então no caso os gráficos de resposta de frequência em termos de resposta em SPL, resposta conforme a tua potência e da excursão. Essa é a parte do upgrade ali que tu tinha feito. Essa aqui é a parte do upgrade. Daí aqui ele te dá o tamanho das chapas, aqui em cima você vai ter então no caso as MDFs a cortar. Que isso daqui geralmente quando você manda cortar fora ele faz corte reto.
E embaixo daí ele te dá as medidas de placa que você vai precisar para montar a caixa mesmo. Você vai ter que ter, por isso que você vai ter que fazer um desbastezinho na chapa que você vai comprar. Então essa daqui é sem tratamento, essa daqui é os tamanhos com tratamento. Essa daqui você coloca a distância que você vai querer das bordas da caixa, ele te diz se o teu duto que você dimensionou cabe lá dentro ou não. Se ele couber, ele vai ficar em azul aqui, vai dizer que você não precisa colocar curva. Se ele for maior, ele te diz que você vai ter que fazer a curva. Lógico. Aqui para ver se o teu sistema está equilibrado em termos de médio, grave e agudo. Você coloca as características do teu sistema. Tem que dar uma diferença de 6 dB pelo menos entre a parte de estéreo e a parte de mono, para você ter equilíbrio, senão você está com algum deles sobrando em algum canto aí. Aqui é para dimensionar crossover. Opa. Então você coloca qual atenuação que você quer, os teus cortes de frequência, ele te dá o valor do indutor e o valor do capacitor que você vai ter que utilizar. E conforme a atenuação que você quer, 6, 12, 18 ou 24, ele te mostra a configuração que você vai ter que montar para frente com o teu crossover. Então é isso aí que o brinquedinho faz.